A paz do Senhor para todos, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no livro de Gênesis. Pastor Moisés, Pastor Alexandre, muito obrigada. De verdade, eu me sinto muito honrada nessa noite, por Deus e pelos senhores, pela oportunidade. Aqui eu sei que é uma igreja séria, centrada, e poder falar da palavra de Deus aqui é uma honra e uma grande responsabilidade. Minha mão está bem gelada. Estou nervosa um pouquinho. Gênesis capítulo 50. Eu me sinto aqui nessa noite como Davi. O instrumento é simples, é pequeno, mas com a ajuda de Deus, ele é capaz de derrubar gigantes. Amém? Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 14. Amém? Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José, e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém? Pode se assentar. Essa palavra mexe muito comigo todas as vezes que eu leio. E os irmãos sabem que eu louvo, né? E é a área que eu me sinto mais confortável, porque faz algum tempo que eu já louvo. Desde os meus 16 anos, basicamente. Mas teve um momento da minha vida, no ano de 2020, que eu passei por uma situação difícil. E eu lembro que eu tinha um amigo, eu e Jael, nós temos um amigo lá no Rio, que ele sempre dizia assim para mim: Larissa, quando você for pregar, lança um versículo. Fica só no louvor, não. Joga a Bíblia. E eu ficava: por que, Douglas? Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Minha vocação não é essa, não. Aí ele: não, lança o versículo, vai ficar mais preenchido e tal. E eu, assim, contendi um pouquinho com ele, né? Que a gente tinha intimidade. E aí eu passei por essa situação difícil, que eu precisava aprender sobre o perdão. E eu fiquei: Senhor, agora eu estou nessa situação e eu não sei o que fazer, não sei como sair disso. Me fala, como é que eu posso superar esse momento? E eu senti claramente o Espírito Santo dizendo para mim: vai para a Bíblia. A Bíblia vai te curar. E eu comecei, beleza, vou começar do início, lá de Gênesis. E fui lendo. Gente, eu me tornei uma pessoa apaixonada pelo livro de Gênesis. Eu já li o livro de Gênesis, assim, pela misericórdia de Deus. Eu já perdi até as contas. Todas as vezes que eu leio, eu me emociono. E a história de José foi a história que trouxe cura para minha alma. E pela primeira vez, eu escrevi um sermão. E é esse que eu vou pregar nessa noite. E assim como Deus falou comigo, eu espero que Ele fale com você também. Vamos começar do início, a história de José, lá no capítulo 37. Eu vou pedir para você permanecer com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai citar alguns versículos. A Bíblia diz que José era filho de Jacó, tinha 17 anos. E ali no versículo 2, a Bíblia relata que José era o filho amado de Jacó. Ele amava
a José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice. E também a gente sabe que José era filho da mulher amada de Jacó, Raquel. E a gente sabe que Raquel era estéril também, né? Demorou a gerar. Já a irmã dela, Léia, não, gerou vários filhos. Ele também teve filhos com outras mulheres, concubinas. Mas a mulher que ele amava, que ele lutou para casar, trabalhou durante 13 anos para casar com ela, ela não podia gerar. E eu percebo que toda a história dos patriarcas é assim. Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E aí a mulher dele, Sara, estéril. Isaac, filho de Abraão, também portador dessa mesma promessa. E a mulher dele, Rebeca, estéril. E a mulher de Jacó, também a que ele amava, estéril. A gente percebe que mesmo o Senhor fazendo promessas para nós, ainda assim, nós necessitamos buscar a Ele em oração para que as promessas se cumpram. E assim eles fizeram. Isaac, diz a Bíblia, que orou instantemente ao Senhor para que a mulher dele se tornasse fértil. E eu já quero abrir uma palavra para você, marido de uma mulher. Talvez a sua esposa tenha alguma infertilidade na vida dela, seja em qualquer área, não só na maternidade. Às vezes ela é infrutífera e você percebe isso. Porque é fácil a gente acreditar na promessa quando as coisas estão fluindo naturalmente. Difícil é acreditar quando há uma infertilidade. Difícil é acreditar que você vai ser pai de uma grande nação quando você deita e do lado de você na cama tem uma mulher que é infrutífera, infértil. E Deus faz desse jeito. Quando Ele promete algo pra gente, Ele permite as coisas se complicarem. Porque quando se complicam, a gente busca mais a face do Senhor. E a Bíblia diz que Isaac, voltando lá no Isaac, o pai de Jacó, assim que ele ora, o Senhor atende a oração dele, a esposa dele engravida de 2 varões, Esaú e Jacó. A Bíblia relata lá em Gênesis capítulo 25, que Isaac amava mais Esaú e Rebeca, Jacó. Por que Isaac amava mais Esaú? Porque a caça era do gosto dele, ele gostava do que o Esaú caçava. E Rebeca, a gente entende, diz a Bíblia que Esaú habitava em tendas, cozinhava, ficava mais próximo da mãe, não é verdade? E eu amo a palavra de Deus, eu já falei isso aqui, mas vou repetir, eu amo a Bíblia porque ela não esconde os defeitos dos homens de Deus. Ela não esconde. A gente, por muitas vezes, a gente quer esconder, não é verdade? Ah, não, eu sou crente, eu não posso demonstrar muito assim, esse meu lado defeituoso. Ou então uma cobrança externa, porque nós somos cristãos, e as pessoas acreditam que nós devemos ser perfeitos, né? Só que Deus não faz essa questão. Ele mostra mesmo os defeitos das famílias ali dos patriarcas. E um desses defeitos, eu analiso, era esse. Era essa divisão. O pai deixava claro de quem ele amava mais. A mãe deixava claro. E Jacó já tinha vivido isso. Rolou confusão na vida dele. E ele agora repete o mesmo erro com os filhos. E a gente deve... Eu ouvi dizer que uma pessoa inteligente, ela aprende com o erro dos outros, para não precisar cometer os mesmos erros. E a gente também tem que tomar o cuidado de não repetir os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Porque é natural, a gente vai assim, um ciclo vicioso, né? Jacó repete esse mesmo erro. E eu fiz uma pergunta a mim mesmo lendo o texto. Deus, Ele tem filhos preferidos? Será que Deus ama um mais do que o outro? A Bíblia nos fala, texto áureo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. O mundo. Deus amou mais o pastor Alexandre? Não. Da mesma forma que Deus ama o pastor Alexandre, Ele ama um pecador que está lá no mundo desviado.
A diferença é que às vezes tem aquele filho mais chegado, mais intimidade. Não que o amor é diferente. Lá na minha casa, eu nasci, lá no Rio de Janeiro, meu pai e minha mãe, além de mim tem mais uma irmã, Priscila, mais velha que eu. E a Priscila e eu, nós sempre tivemos a percepção de que o nosso pai amava as duas igual. Ele sempre queria deixar isso claro. Todas as vezes que meu pai trazia um presente para mim, mesmo que era no meu aniversário, ele também dava um presente para minha irmã Priscila. Todas as vezes que ele trazia um presente para minha irmã Priscila, ele trazia para mim. E também mais 2 primos meus que foram criados com a gente como se fossem irmãos, meu pai fazia questão de presentear eles também. Para não haver essa disputa, entende? Para não deixar essa brecha de um pensar que o pai ama mais do que o outro. Porém, ainda falando de mim e da minha irmã, eu sempre fui mais apegada aos meus pais. Tudo que eu fazia, eu pedia autorização a eles. Tudo, aonde eu estava, se eu fosse ao shopping, no cinema, eu queria que a minha mãe estivesse comigo. Todos os sábados pela manhã tinha a consagração dos jovens. A minha companhia era minha mãe. Não era amiguinha, era minha mãezinha. E, consequentemente, a gente se tornou mais chegada. Mas, porém, o amor dela era o mesmo. E a gente, como pai e mãe, eu tenho uma filha, a gente precisa tomar esse cuidado, para que na nossa família não haja divisões. Diz a Bíblia que o Jacó deu a José uma túnica de várias cores, uma túnica colorida, porque ele era o filho amado. Tem outras traduções, eu andei dando uma pesquisada e disse também que essa túnica podia ser mais comprida. Além de colorida, chamativa, ela também era um pouco comprida. E o que a gente nota é que o que Jacó via em José era que ele era alguém especial. Não só um filho amado, mas alguém especial. E essa túnica que José recebeu destacava ele. Era uma túnica colorida, chamava atenção. Os outros eram de uma cor opaca, uma única cor, mas a de José era colorida. E também mais comprida, talvez. Ocupava mais espaço. E eu quero te fazer pensar. Quantas vezes a gente na nossa vida, no nosso meio, não nos deparamos com pessoas de muitos talentos, que se destacam, de túnicas coloridas. Não é verdade? Tem gente que se destaca, isso é um fato. São talentosos. Cantam bem demais, tocam um monte de instrumento. E a gente olha, meu Deus, é um José, tem túnica colorida. Outros manejam a palavra de uma forma especial. Nossa, quando fulano prega, eu sinto Deus de uma maneira diferente. Túnica colorida. Cabe a mim querer ser igual ao meu irmão? Não. Se Deus tem algo com ele, até porque às vezes eu não consigo carregar o peso que ele carrega, não é verdade? O peso de lutas. Uma certa vez eu estava em casa e eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Deus, eu queria ser como minha avó, a mãe do meu pai. Minha avó já é falecida, só que a fama dela se percorre até hoje, de uma grande mulher de Deus. Intimidade. O joelho dela era marcado assim, preto, de tanto que ela orava. E muito usada nos dons. E eu falei, Deus, eu quero ser usada igual minha avó Maria foi. Coloquei o nome da minha filha Maria em homenagem. E aí, na hora que eu falei isso, o Espírito Santo cortou meu pensamento assim, falou assim, você suportaria o mesmo cálice que ela suportou? Gente, minha avó foi traída diversas vezes pelo meu avô. E ela ficou com ele até o final da vida. Passou muita humilhação. Mas por ela ter suportado isso, ela tinha um acesso a Deus que poucos têm. A vizinhança ia lá na casa da minha avó, onde meu pai mora hoje, tinha um ponto de pregação, e as pessoas iam lá, Dona Maria, eu estou passando por isso, eu queria me consultar com a senhora, me ajuda, me dê um conselho. E ela
atendia a todos lá, preparava pastor, podia ter um pouquinho de comida, mas ela dividia, repartia. Uma mulher de Deus deixou um legado. Mas a túnica colorida tinha um preço. E a Bíblia nos relata que os irmãos de José o invejavam, porque o pai demonstrava esse amor diferente por ele. Meu querido, eu não sei. Eu não sei se talvez você passa por isso. Diz a Bíblia que os irmãos dele não podiam falar com ele pacificamente. Não dava. Porque a inveja era tanta, não dava para falar pacificamente. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes você não fez nada para a pessoa. Nada. Mas a pessoa diz que não gosta de você. Teve uma certa vez que uma menina chegou para mim e falou assim: olha, eu vou dizer a verdade para você. Meu santo não bate com o teu, não. Falei, é mesmo? Mas por quê? Aí ela, não sei, o meu santo não bate com o teu. Eu falei, glória a Deus. Falei no pensamento, né? Glória a Deus que esse santo aí não é o meu Deus. Não tem que bater com o meu mesmo, não. Aleluia. Mas por que será? Por quê? Aí tem gente que pensa, pastora, meu Deus, eu não fiz nada para fulano e fulano não gosta de mim. Dê glória a Deus. É porque a sua túnica é diferente. A sua túnica é de várias cores. A sua túnica ocupa um espaço maior. Se Deus quis te abençoar, glória a Deus, querido irmão. Dê glória a Deus. Se utilize daquilo que Deus te deu. E foi assim, os irmãos de José não falavam com ele pacificamente. E aqui o primeiro ponto. Ele foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar e acreditar. Diz a Bíblia que José sonhou um sonho, e muito ingênuo, menino de 17 anos. A gente tem que ter essa percepção. Quem gosta da gente, a gente, né, conversa, mas quem não gosta, e aí? A gente vai ficar forçando a amizade? Ele deu uma forçada, foi lá correndo contar para os irmãozinhos dele o sonho que ele teve. Qual foi o sonho? Estava no campo, eu, meus irmãos, e o meu molho se levantou, e o de vocês se encurvou diante do meu. Complicou mais ainda a situação. Aí que se irou os irmãos dele. Depois ele sonhou outro sonho. O sol, a lua e as estrelas se encurvavam diante dele. O que ele fez, José? Contou também para os irmãos, contou para o pai. O pai se irou. Que sonho é esse que você sonhou? Quer dizer que eu, seu pai, sua mãe, eu, seu pai, sua mãe, seus irmãos, vamos nos curvar diante de você naquela época, né? Era um poder patriarcal muito grande. O José era o penúltimo dos filhos. Como é que pode isso? Só que diz a Bíblia que Jacó, seu pai, lá no versículo 11 do capítulo 37, guardava este negócio no seu coração. E eu lembrei de Maria também. Quando Jesus nasceu, os pastores receberam a visita dos anjos. E aí foi aquela glória tremenda. O anjo revelou para ele onde que Jesus estava, o nome da cidade, onde o bebezinho estava dormindo, que seria numa manjedoura. Chegaram lá mediante as orientações do anjo. Quando chegou lá, contou essas maravilhas todas. Diz a Bíblia que todo mundo ficou, nossa, que coisa incrível. E a Bíblia diz o quê? Que Maria, olha o que a Bíblia diz, Lucas 2, capítulo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia. Meu filho, quem sabe você não olha para o seu filho, um dos seus filhos, e vê nele um talento especial. Às vezes a gente tem essa percepção, não é verdade? A gente olha para a Rebeca, vou te usar como exemplo, Rebeca. Que menina diferente, uma jovem diferente. E aí, a gente deve guardar isso no nosso coração. O Lucas, vê o filho dele, a gente olha, é um menino que se destaca em relação aos interesses pela música, né? Ainda criança, podia estar brincando, correndo, mas ele quer estar aqui, ó, no meio dos músicos. Que coisa diferente. Guarda isso, Lucas, e reflete sobre isso. O pastor Moisés conta que, ainda pequeno, né, dentro de casa, o Davi pegava as panelas da mãe dele, de manhã cedo, 1 aninho, né, pastor, o que você disse? 1 aninho, disse que ele acordava, estava Davi
batendo bateria, fingindo, imaginando que estava na bateria, 1 aninho de idade. O pastor disse que, esse menino tem um chamado diferente. A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente tem que ter essa percepção. Assim como Maria teve, assim como Jacó teve. Deu uma repreensão, porém, não descartou não, guardei no meu coração. Quem sabe esse sonho não é um sonho profético. Diz a Bíblia que os irmãos invejaram mais ainda depois dos sonhos. O pai dele mandou ele ir até Siquém. Olha, seus irmãos estão pastoreando lá em Siquém, vai atrás deles, me traz notícia. Porque José servia para isso, trazer notícia. Um bom papel do irmão mais novo, né? Dedurar o irmão mais velho. E aí José foi correndo. Chegou lá, os irmãos de longe avistaram ele. E aí disseram uns aos outros, versículo 19: eis lá, vem o sonhador, Mor, o grande sonhador. Vinde, pois, agora, olha só, os irmãos dele, matemo-lo e lancemo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu. A última frase me marcou. E veremos que será de seus sonhos. Você vê que percebe que o problema dos irmãos dele agora é contra os sonhos, Esse sonho aí não agradou a eles. Tem gente que percebe que você tem um potencial diferente. E a ideia dele é querer bloquear isso. Fazer apagar, fazer morrer os seus sonhos. Só que, na verdade, o sonho de um crente não é só dele, é de Deus. E quem pode impedir o agir de Deus na vida da gente? Ninguém. Tentaram fazer isso com José. O irmão dele, Rubem, disse: não, joga só numa cova. A cova ali está vazia, joga ali na cova. Porque a ideia dele era salvar o menino. Joga numa cova e depois a gente vê o que acontece. Os irmãos fizeram isso, jogaram José na cova vazia. E sabe o que eles foram fazer depois disso? Se alimentar, foram comer pão. Feliz da vida. Sentaram, comeram pão, o menino na cova. Passou uma caravana dos ismaelitas. E eles, vamos fazer o seguinte: não vamos matar ele não, para que o sangue do nosso irmão não caia sobre nós. Vamos só vender. Vamos vender eles e a gente diz que uma besta fera comeu. Fizeram isso, venderam José, menino de 17 anos. Foi arrancado do seio familiar. Parecia que os sonhos dele tinham morrido. José foi vendido, foi parar na casa de Potifar. E aí o segundo ponto: foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel. A Bíblia diz lá no capítulo 39. Pula lá para o 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E aí o versículo 2 me chamou a atenção. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu Senhor. Como assim Deus estava com José, mas estava tudo dando errado? Agora, de príncipe que ele era lá na casa dele, porque as vestimentas dele, a túnica de várias cores, simbolizavam que ele era um príncipe. De príncipe, agora escravo, vendido na casa de Faraó, na casa de Potifar, no Egito. Como assim o Senhor estava com ele? Quando eu pensei sobre isso, eu lembrei de um relato bíblico, de uma história bíblica, lá em 1 Reis, capítulo 20. A Bíblia diz que Samaria estava cercada, o rei da Síria tinha cercado Samaria. E foi a peleja contra eles. E aí, de repente, o Senhor foi com o povo de Israel, foi com o rei de Israel, e eles venceram a guerra. Só que aí os conselheiros do rei da Síria disseram assim: o Deus deles, o Deus de Israel, é Deus dos montes, Deus das montanhas. Por isso que eles venceram. Vamos ir para a peleja com eles no campo raso, no vale. E veremos o que será do seu Deus. Não prestou, gente. Tá para nascer alguém que venha desafiar o Deus de Israel. Diz a Bíblia que saíram a peleja de novo. E aí a Bíblia fala que
o exército de Israel pareciam 2 ovelhinhas. E o exército inimigo enchia o campo de tanta gente. Deus tomou um homem de Deus lá, André, tomou um servo do Senhor, um homem de Deus no meio daquele povo e disse assim: como os arameus pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não um Deus dos vales, eis que toda essa multidão eu tenho dado em tuas mãos, para que saibam que eu sou Deus. Deus não é gente não. Deus não é gente não, que tá com a gente só quando tá tudo bem, só quando tá tudo lá no monte, favorável. Não, Deus não é igual uns e outros. Deus é Deus de montes, mas também é Deus de vales. No meio da tribulação, Deus também está com a gente. No meio da fornalha, Deus também está com a gente. Quando você é hospitalizado, às vezes não tem ninguém, Deus está contigo também, dando vitória, alinhando as mãos dos médicos. Eu lembro que meu pai ficou internado, não tinha nem dinheiro para internar ele, problema sério. E aí minha irmã foi na internet, orou ao Senhor: Deus me abençoa, me guia aí no médico, no nefrologista. Deus guiou, ele foi levado ao nefrologista. Sabe o que o nefrologista fez? Seu Luiz, fica tranquilo, eu vou preparar uma vaga para o senhor lá no hospital Antônio Pedro, um hospital é como se fosse uma faculdade lá, né, amor? É uma faculdade universitária, um hospital universitário. O senhor vai ser bem tratado lá. Deus abriu a porta, meu pai foi cuidado, passou pela mão dos médicos. A gente via Deus direcionando tudo. Quando a gente viu, meu pai já estava curado, para a glória de Deus. Deus é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Deus está contigo na fornalha, mas está contigo na bonança. Deus estava com José na casa de Potifar, mas também foi o Deus que elevou ele, fez dele governador de todo o Egito. E aí diz a palavra do Senhor que José foi tentado. Potifar viu que ele era próspero, tudo que ele colocava a mão prosperava. Então colocou na mão dele toda a casa. E aí diz a Bíblia, versículo 7 do capítulo 39: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou à minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia José, olha só, era todo dia, não foi só um dia, cada dia José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. Olha que terrível. José já tinha passado por grandes dificuldades, e agora ele, um menino, um jovem ainda, os desejos aflorados, agora sendo tentado por uma mulher. Não tinha ninguém vendo, a casa estava vazia, diz a Bíblia. Ele podia ter pensado: olha, estou na chuva, né? Vou me molhar, estou na chuva, já aconteceu tudo de ruim comigo, vou me dar esse direito, vou me dar esse prazer. Eu fui fiel a Deus, sempre fui desde a minha mocidade, olha onde eu vim parar. Vou me dar esse direito. Depois eu peço perdão a Deus e ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Eu quero que você grave essa palavra que eu vou dizer agora. O propósito é maior do que a proposta. Você pode repetir comigo? O propósito é maior do que a proposta. Aleluia. O propósito da tua vida é maior do que qualquer proposta de Satanás. E quem vive por propósito, né, João? Você falou sobre isso esse domingo. Não vive cedendo a propostas. E aí José, tentado, disse algo extraordinário. Como é que ele vai pecar contra Potifar e contra Deus?
porque ele pecaria sim contra o Senhor dele, mas também contra Deus. Eu vi um pastor contando testemunho, ele aconselhando um varão que cometeu adultério várias vezes contra a esposa, e a vida já estava acabada. E aí o pastor disse: meu irmão, por quê? Por que você fez isso? E a resposta dele foi: pastor, sabe o que é? Que a minha esposa estava me enchendo a paciência vários dias, várias vezes. A gente estava brigando muito, e aí eu cedi. Aí a pergunta que fica: e o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com o problema que a gente tem com o nosso esposo? Porque antes de ser fiel ao nosso marido, à nossa esposa, a gente precisa ser fiel a Deus, né? E aí já vai um conselho para os jovens que não casaram ainda. Quando for procurar um varão, uma varoa, procura alguém que ame a Deus, porque antes de te fazer um mal, ele vai pensar: não quero me afastar da presença de Deus, não quero perder esse contato. Foi o que José fez. Não vou tocar em você. Fugiu, ó, correu nu. Olha a cena, correu. E aí a Bíblia diz, apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá um conselho a Timóteo, lá em 2 Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Esse conselho é para você jovem que está aí. Fuja, sai voado, faz igual José, sai voado dos desejos malignos da mocidade. Só quem já foi, todo mundo que já foi jovem sabe como essa fase é difícil, né? É difícil, eu sei, mas fuja mesmo, sai correndo. Aqui um cigarrinho. Eu vou levar minha filha para a escola, eu passo pelo um colégio de ensino médio ali perto da minha casa, e umas moças bonitas, um cigarro na boca. Eu percebo também que até maconha estão usando escondido. Eu fico olhando, eu lembro de quando eu era adolescente, jovem, eu via meus primos lá e parecia onda. Pô, cigarro, fumar um cigarro é onda. A ideia era que era maneiro, era assim, deixava a pessoa descolada. Porque Satanás, ele é assim, ele vem maquiando tudo. Aí parecia que era o que? Era descolado. Aí começava a fumar cigarro. Eu via meu primo lá primeiro, sabe o que ele fazia? Riscava o palito de fósforo, a gente criança. Botava na boca, depois soltava a fumaça. Por quê? Porque parecia maneiro. Depois ele pegou um cigarrinho, começou a fumar. 15 anos de idade, experimentou a maconha. Até hoje está lá viciado. 30 anos que ele tem. 15 anos de idade. 30 anos. Nunca casou. Todo mundo já está casado. E meu outro primo, Abner, olha o nome dele. Filho de crente. Abner. Criado no evangelho. A mãe dele quase que teve ele dentro da igreja. Sabe onde ele está agora? Na sepultura. Se envolveu no crime. Pensa numa mente brilhante. Cara, muito inteligente. Muito inteligente. Pensa numa pessoa boa de se conversar. Poxa, incrível, Abner. Muito. Ele servia para ser comediante. Aonde ele chegava, ele cativava todo mundo. Entrou na onda. Achou maneiro ser do crime. Perdeu a vida com 19 anos de idade. Até hoje parece que é mentira para mim. Mas José, ele fez diferente. Ele fugiu. Ele fugiu. Só que, terceiro ponto, recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de buscar o bem dos outros. José fez o que era certo, recusou a proposta de Satanás, porém recebeu o mal, como se tivesse feito, como se tivesse aceitado a proposta. Foi parar onde? Na prisão. Alguns dizem que Potifar não acreditou também na versão da esposa, porque se tivesse acreditado, José estaria morto. Mas isso é só conjectura. O fato é que José ficou preso como se fosse um criminoso. E lá na prisão, diz a Bíblia que Deus também estava com ele. Foi varão próspero. O carcereiro entregou tudo na mão dele. E aí um certo dia pecou contra Faraó, o padeiro e o copeiro. Foi parar na prisão. Aí diz a Bíblia que
tiveram um sonho. O padeiro e o copeiro tiveram um sonho, amanheceram, estavam com um semblante triste, não compreendiam o sonho. José foi lá, olhou para eles, viu o semblante deles e perguntou: o que foi que está acontecendo? Por que o semblante de vocês estão tristes? Olha só, o varão tinha sido jogado na prisão injustamente, foi vendido pelos irmãos, ele não podia se tornar uma pessoa amarga? Viu um rosto triste? Deixa pra lá, não tem nada a ver com isso. Saí voado, não quero saber não. Já tô cheio de problema. Não é assim que a gente pensa? Eu tô cheio de problema, não vou me envolver no problema dos outros não quero saber não. José não. José foi lá e quis entender. E aí eles contaram a José o sonho. Diz a Bíblia que José interpretou o sonho exatamente como iria acontecer. Deu detalhes do sonho. 3 dias, deu os dias exatos que isso ia acontecer, que o sonho ia se cumprir. E a Bíblia nos conta que se cumpriu. Aconteceu. E aí o copeiro foi restituído e ele disse assim, antes do copeiro ser restituído, ele disse para o copeiro, quando acontecer, a certeza de que ele era usado, quando acontecer, lembra-te de mim. Lembra-te de mim porque eu quero sair daqui, dessa casa. E aí, te pergunto, o copeiro lembrou de José? Não lembrou. 4º ponto. Esquecido de quem ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. Olha que coisa linda. A Bíblia nos fala assim, acaso pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? De forma que essa mãe não se compadeça do filho do seu ventre? A Bíblia nos faz essa comparação com uma mãe, que a gente sabe que é um amor que é mais difícil de falhar, não é? É o amor de uma mãe. Acaso pode uma mãe? A gente sabe que de vez em quando tem uma doida que abandona os filhos, não é? Aí a Bíblia complementa e diz assim, mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de nós. Ainda que os seres humanos possam nos tratar como esquecidos, as situações desfavoráveis possam até nos fazer pensar, poxa, acho que Deus se esqueceu. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te relembrar. Deus não se esquece de ninguém. Você não está esquecido pelo Senhor. Aleluia. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. A gente percebe que em toda a história de José, a mão do Senhor estava conduzindo ele. Então eu acredito que José ainda não estava preparado. Imagina um varão daquele que sofreu tantas coisas, ser levado a uma posição de poder, cheio de mágoa, ele ia fazer coisa errada, não é? E aí dentro de 2 anos, o faraó teve um sonho, porque Deus queria usar ele na hora certa, não era o momento. O faraó teve um sonho, chamou os magos, alguém que interprete, ninguém sabia. Aí Deus trouxe a memória, Deus fez o nome de José lembrado. Eu quero profetizar para você, Deus vai fazer o seu nome lembrado. Deus vai fazer o seu nome lembrado em lugares específicos para poder te abençoar. E aí José foi lembrado lá pelo copeiro, foi levado até Faraó. E aí aqui eu falo a quinta verdade. Quando exaltado, não se vingou, mas pagou o mal com o bem. Quando ele foi exaltado, primeira coisa que um ser humano normal faria: Potifar, vem cá. Mulher dele, vem cá. Joga na prisão. Fui jogado injustamente. O que eu tenho de você? Tem muita gente que fala isso, né? O que eu tenho das pessoas, as pessoas têm de mim. Comigo é assim. Fez comigo, bate e volta, né, André? Bate e volta, é assim. Fez comigo, vai fazer também. José nem se lembrou. Diz a Bíblia que ele interpretou o sonho de Faraó, mas ele fez além. Ele foi chamado só para interpretar, não foi? Mas ele fez além. Interpretou e deu a solução para o problema. Meu marido sempre fala isso para mim: Larissa, não vem com problema não, vem com solução. Você me mostra só o problema, eu quero a solução. Isso que destacou ele. Ele interpretou e veio com solução. Trouxe a solução do problema.
E aí Faraó olhou, olha só, será que tem alguém mais inteligente do que esse? A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos. Dá a todos, está disponível. Sabedoria de Deus. Porque a gente às vezes se foca, eu vou estudar, eu vou fazer, glória a Deus. Mas a sabedoria que Deus, só Deus pode dar. Livros, faculdade, essa não é a verdadeira sabedoria. Era essa que José tinha. E aí José, exaltado, tornou-se governador. Abaixo de Faraó só ele. E acima dele só Faraó. Aí a Bíblia diz que José casou-se com uma mulher e teve 2 filhos. E aí foi aí que o Senhor me deu uma chave. A chave da minha vitória. O nome dos filhos de José se chamavam Manassés e Efraim. O primeiro foi Manassés. Deus me fez esquecer. Capítulo 41. Versículo 51. 51 e 52. Manassés, Deus me fez esquecer. E aí Deus me disse, Larissa, primeiro você precisa esquecer, para depois prosperar. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu não sei, talvez alguma coisa pode estar prendendo o teu pensamento, alguma mágoa passada. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, primeiro você precisa esquecer. E depois Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer prosperar. E foi assim, princípio poderoso esse. Eu quero que você guarde no seu coração. Primeiro esquecer, Manassés. Eu profetizo Manassés de Deus para a tua vida. Deus vai te fazer esquecer todo o tempo de luta. Para depois vai vir um Efraim de Deus para a nossa vida. Deus vai nos fazer prosperar. Aleluia. E aí o capítulo 50 foi o capítulo que a gente leu. Foi um capítulo que chamou muito a minha atenção, porque após a morte de Jacó, depois de ter havido tudo aquilo que você conhece a história, os irmãos dele teve fome na terra do Egito, os irmãos dele foram lá, compraram, e José se fez conhecido. Beleza, passou-se uns anos, Jacó veio a falecer. E aí os irmãos dele pensaram, poxa, com certeza José só tratou a gente bem porque nosso pai era vivo. Agora ele vai querer fazer a gente pagar tudo que a gente fez. E aí forjaram uma carta como se fosse Jacó que tivesse escrito. Nós lemos isso. E aí a resposta de José foi, não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? E Deus falou comigo. Naquela época eu não sabia disso. Mas o perdão de Deus é condicional. É sob uma condição. Ele só nos perdoa se nós perdoarmos. Isso é muito perigoso, porque às vezes a gente se esquece disso, né? Eu não vou ler, vou passar rápido, porque o horário já não me espera. Mas a Bíblia nos conta, Jesus nos conta uma parábola do credor incompassivo. A Bíblia diz que um rei quis fazer as contas do reino dele. E aí achou um servo que devia a ele, se eu não me engano, 100.000 talentos. E aí ele foi cobrar. Esse servo pediu misericórdia. E ele decidiu perdoar a dívida e não jogar ele, a mulher dele e os filhos na prisão. E aí esse servo que tinha acabado de ser perdoado, seguiu a vida e encontrou um conservo que devia 100 denários. Eu não sei se eu estou falando o valor certo, mas é basicamente isso. Devia muito menos do que o que ele devia. E aí ele pegou esse conservo, jogou contra a parede, forcando ele, e disse, paga-me o que tu me deves, senão eu vou te lançar na prisão. O conservo pediu misericórdia, assim como ele pediu. Por favor, tenha misericórdia. Me dê um tempo e tudo te pagarei. Ele não aceitou, não deu misericórdia, jogou o conservo, a mulher e os filhos na prisão. O rei, quando ficou sabendo disso, se irou muito
e disse: servo mau e fiel, você me devia muito mais e eu te perdoei. Por causa disso, o rei se enfureceu e jogou ele na prisão também. E aí Jesus disse que o reino dos céus é assim: muito mais devíamos nós, e Jesus pagou o maior preço na cruz do Calvário. Nada que alguém possa fazer contra nós é maior do que os pecados da humanidade que Jesus perdoou. Ele pagou o preço maior por nós, e só Ele é digno de perdoar. Quem somos nós? E a oração de Jesus, que Jesus nos ensinou: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores. Que nós possamos ter esse coração perdoador. Se coloque de pé. Para finalizar minha mensagem, eu queria te dizer que você e eu, nós fomos escolhidos, nós somos chamados para ser criador de pontes. 2 irmãos que moravam em fazendas vizinhas separadas, apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado. O que começou com um pequeno mal-entendido explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por meses de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho recebeu em sua casa um carpinteiro que procurava por emprego. "Você tem algum serviço para mim?" perguntou o carpinteiro. E o irmão mais velho disse: "Sim. Vê aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Use aquela pilha de madeira para construir uma cerca bem alta." O carpinteiro então respondeu: "Acho que entendo a situação. Mostre-me onde estão a pá e os pregos." O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade. O homem trabalhou o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, ficou... Só um minuto. Quando o fazendeiro chegou, ficou surpreso com o que viu. Em vez de uma cerca, sabe o que o carpinteiro tinha criado? Uma ponte, ligando as 2 margens do rio. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e disse: "Você foi atrevido ao construir essa ponte. Depois de tudo que lhe contei." Minutos depois, ao olhar novamente para a ponte, viu que o seu irmão mais novo se aproximava de braços abertos e com um belo sorriso falou: "Você realmente foi muito amigo e humilde, construindo essa ponte mesmo depois de tudo que eu lhe disse." De repente, num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e abraçaram, chorando no meio da ponte. Satisfeito com o que viu, o carpinteiro saía com sua caixa de ferramentas, quando o irmão mais velho falou: "Espere, fique conosco. Tenho outro trabalho para você." E o carpinteiro respondeu: "Eu adoraria, mas tenho outras pontes para construir." Esse carpinteiro é Jesus. Deus não nos chamou para ser construtores de cercas, mas construtores de pontes. Deus nos chamou para ser pacificadores. Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra." Meu pai sempre disse para mim: "Larissa, você é bombeiro. Você vê um fogo queimando." A Bíblia diz também que a língua é um tão pequeno membro, capaz de incendiar um bosque, né? E às vezes a gente fala coisas, e aí no meio dessas falácias a gente tem que ser bombeiro. Não bota fogo não, taca água. Deus abençoe. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de ver. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos
conquista.